Bom dia, igreja. Bom dia. Amém, amém. Bom, começo dizendo que eu tenho um relógio comigo, né? Pedi emprestado porque eu preciso dele, né? Graças a Deus. Que bom estarmos aqui nessa manhã, louvando o Senhor, juntos, orando. E nós vamos orar mais uma vez, amém, por esse momento, para que o Senhor nos dê graça, né? Para que o Senhor fale, para que, gente, desculpa, eu sei que eu cheguei hoje, a Tcheliane brincou, só veio o corpo, né? Porque tá lá na cama, eu tô com a cara inchada, você que tá na live deve estar assim, gente, o que aconteceu? Ontem foi a nossa formatura de casados para sempre, né? Foi uma bênção, mas assim, por isso que o Rodrigo estava trocando as letras. E eu tô aqui com essa cara. Mas amém, o Senhor é muito bom, e viver esse tempo ontem foi uma bênção de Deus, e estar aqui também, mesmo com a cara assim um pouco inchada. Senhor, Tu és bom, como foi dito aqui. Tu és muito bom. Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Temos muitos motivos, ó Deus, para te render graças, honras e louvores. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o principal motivo é Jesus na nossa vida. O principal motivo, Senhor, é conhecermos a Ti através da Tua palavra. O principal motivo é saber que por tanto amor, alguém se deu a vida por nós, e é por isso que nós estamos aqui. Então esses são os principais motivos, Senhor. As demais coisas nos têm sido acrescentadas, mas o Senhor fez algo tão excelente em nós, e tem feito todos os dias, e eu quero te render graças junto com a tua igreja, Senhor. Quero pedir, Senhor, nessa hora, que a tua palavra, Senhor, que é tua palavra, não minha, ela possa, Senhor, encontrar corações, ó Deus, possa encontrar corações abertos, ó Deus, a receber, ó Deus, a Tua palavra, a semente, Senhor, para que ela dê bom fruto, Senhor, para que ela possa cumprir o propósito, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, que toda interferência, Senhor, seja repreendida, ó Deus, que não tenha cansaço, que não tenha, Senhor, nada que impeça, Senhor, neste momento, ó Deus, o compartilhar da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você sabia que a Bíblia é o livro mais lido do mundo? Quero antes agradecer pelos cartazes feitos lindamente, Jaque. Obrigada. Profissa, como eu disse, já está contratada. O Wendel falou explorada. E o explorada. Muito obrigada, né, que o fez assim com tanto carinho, ficou lindo, né? E mensageiras, que lindo, né? Que lindo o que vocês leram. E aí eu vou pegar o gancho de vocês, por que não? Porque inventar se já está pronto. Aqui vocês leram assim: ela ainda vive como lâmpada para os nossos pés. Ela ainda vive como luz para o nosso caminho. Ela ainda vive como porta para o céu. Ainda vive como ideal para as crianças. Ainda vive como guia para a mocidade. Ainda vive como inspiração para os adultos. Como conforto para a velhice. Como pão para o faminto. Como a água para o deserto. Como descanso para o fadigado. Como a salvação para o pecador. Como graça para o cristão. Quem conhece, ama. Quem ama, aceita. E quem aceita, recebe vida eterna. Amém? E aí eu quero começar. Eu peguei o gancho, não estava no script, mas eu ouvi e falei, por que não? Perguntando para você aqui, perguntando para você na live, se essa palavra realmente vive em você. Se essa palavra está viva dentro de você. Não simplesmente aberta na estante da sala, no Salmos 91, ou 121, ou 23. Não somente com os versículos decorados.
Não somente com todo o conhecimento que se tem da Bíblia. Porque eu conheço pessoas que têm conhecimento da Bíblia, que não são cristãs, elas conhecem mais a Bíblia que eu. Elas têm decorados, né, sabem histórias da Bíblia mais que eu. Mas a pergunta é, ela vive em você? Ela tem vida? Todos os textos que você lê, que você conhece, eles têm vida na sua vida? Porque se não tiver vida na sua vida, como disse aqui, ainda vive. Se não tiver vida, é só um livro. Né? Só mais o livro mais lido do mundo. Mas não é essa a proposta. A proposta da palavra que é do Senhor, amém? Quantos creem que é a palavra de Deus? Glória a Jesus. Se você que está na live crê, coloca aí no amém, glória a Deus, coloca aí. Sabe, porque há quem duvide, há quem diga que é só um monte de historinha, há quem diga, e eu costumo dizer, eu respeito essas pessoas, porque elas têm o direito de pensar. Elas têm o direito de pensar dessa maneira. Mas eu dou glória a Deus, porque você que está aqui, você que está na live, e eu não pensamos assim. Nós cremos que é a palavra do Senhor. E não só cremos, nós experimentamos em nós que é a palavra de Deus. Quantos foram transformados por essa palavra? Quantos são consolados por essa palavra? Quantos são fortalecidos por essa palavra? E aí a gente segue a lista. A gente já fica assim, né? Igual ontem, né? Conforme os casais iam subindo, aí pastor, vamos aplaudir. Aí a gente já ficou aplaudindo direto, porque era tanto casal, vamos continuar. E a gente vai ficar com a mão, com as duas mãos levantadas. Porque é a palavra que o Senhor. E para não ficar, né, nas minhas palavras, a gente vai ler textos que, na verdade, já foram sugeridos aqui, né, pelo que foi lido pelas mensageiras. Mas vamos vê-los na Bíblia. Salmos 119, 105. Alguém lê para mim. Outro lê Salmos 119, 11. Por favor. E outro, 2 Timóteo 3,16. Salmos 119, 5. 119, 11. E 2 Timóteo 3,16. Caramba, que versão diferente. Salmo 105, 19. Ah, NVI. Eu estou aqui, amém. É aquele que você conhece, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra? Então, é esse aí. Repete, por favor, Vini. A gente ficou perdido. Não, 119, 105. Então, desculpa, foi eu que errei. Salmos 119, 105. Amém. Falei, poxa, estava muito diferente. Foi eu que errei, Vini, não foi você. Salmos 119, 11. Amém. 2 Timóteo 3,16. Aleluia. É o que elas leram, ainda vive como lâmpada para os nossos pés. O que a lâmpada faz? Ela ilumina, ela traz luz. Está escuro, né? A gente tá teia em casa, né? Acabou a luz, aí a gente fica meio chutando. Às vezes tem uns que chutam sem estar com a luz apagada, nem vou falar nada. Mas, tirando esses, né? Que esfolam o dedo do pé sem estar com a luz apagada, mas a gente fica tateando, procurando,
né? E até que a luz se acende, a gente encontra as coisas. E o que isso tem a ver com a Bíblia na nossa vida? Tudo. Né? Porque às vezes a gente não tem direção, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde ir, e de repente a luz se acende. Quando essa luz se acende, a gente enxerga. A gente vê tudo, todas as coisas. Não porque nós temos as respostas, mas porque aqui tem. E o Wendel falou, né? Não tem todas as respostas, como eu acabei de dizer. Mas ela tem para aquilo que a gente precisa. Porque tem algumas coisas que a gente se pergunta e não tem lá. Mas aí tem um texto, se eu não me engano, em Deuteronômio, que diz que a gente vai saber no céu. Porque não é para a gente saber. Né? É só para Deus dizer assim, eu sou o soberano. A Roberta falou isso no louvor. É só para a gente lembrar assim, ó, quem manda é Ele. Ele é quem diz. Tem hora que Ele vai dizer, ó, vai ali. Lembra de Abraão? Ó, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Ele sabia para a terra que ele ia. O que ele tinha que fazer primeiro? Sair. A palavra diz, né? A palavra de Deus para ele foi, ó, sai da tua terra e da tua parentela. Ponto. O que a gente faria com uma ordem dessa? A Lili falou piraria. Eu uso aquele termo que eu dava uma surtada. Para onde eu vou? Mas Deus, muito tranquilo na sua soberania, disse para Abraão, sai. E, na verdade, se nós pensarmos, em alguns momentos, Deus faz isso com a gente. Olha, faz isso. Aí você se pergunta assim, para quê? E Ele continua te dizendo, eu só pedi para você fazer isso. Não quero te explicar agora para quê. Às vezes Deus fala, olha, vai ali naquela rua e tal, aí você fica... Ou então fala com aquela pessoa e você fica, mas eu nem conheço. Aí eu só estou pedindo para você falar. Aí você faz, daqui a pouco a pessoa começa a falar da vida dela, chora. Aí você tá, daqui a pouco você vê, você está pregando, você está orando. Sabe? Porque a gente precisa entender que é obedecer. É entender que nem sempre Deus vai falar tudo. E seguindo ainda a lâmpada, sabe quando você acende a luz lá no quarto, ilumina a tua cozinha? Porque acendeu a luz da onde? Do quarto. Jogou luz no quarto. Então você vai ver as coisas aonde? No quarto. À medida que você vai acendendo as luzes nos cômodos da sua casa, aí vai acendendo, você vai observando as outras coisas. Uma vez, há muito tempo atrás, nossa, esse muito foi... Eu lembro que numa conversa com a Roberta, nós não éramos nem casadas ainda, então tem tempo. A gente estava falando de alguma coisa que eu não me recordo, eu só lembro dessa frase, isso aqui porque a gente precisa jogar luz na situação. Então essa frase ficou. Nós precisamos jogar muitas vezes, ou quase sempre, ou todos os dias, luz. E essa luz vem da palavra do Senhor. Às vezes, se aquela situação escondida num cômodo do nosso coração, sabe o que acontece? Joga luz. E as coisas aparecem. Você vai entender, se aquilo é Deus que está direcionando, se é o nosso coração, se não é para fazer, se é para fazer. Ilumina o nosso caminho. É a palavra de Deus. Tem um texto que fala, eu não vou conseguir lembrar agora, mas que fala, eu sei que é Provérbios, né? Não te estribes no teu próprio entendimento. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não fique, né, fixado no seu entendimento, do que você acha. Mas no que a palavra diz, mensageiras que hoje estão aqui na sua maioria, né? Vocês que estão aí, eu não lembro, gente, mensageiros começam com que idade? 9 anos e vai até 16, não é isso? De 9 a 16, então vocês estão passando por um monte de mudanças, estão se apresentando muitas coisas na vida de vocês, adolescentes, embaixadores,
Que hoje é a maioria, gente. Eles estão dominando aqui hoje. Vocês estão nessa fase de mudança e nessas dificuldades que se apresentam no dia a dia. Sabe aonde vocês vão encontrar resposta? Eita, fechei. Aqui. Provérbios 3:5. Pode ler para mim, por favor? Amém. Abraão confiou de todo o coração. Sai da tua terra. Ele saiu. E quantos outros, não mais personagens, mas quantas outras pessoas da Bíblia, né? Estou aprendendo, estou pegando o gancho lá do seminário do Rodrigo. Não, porque personagem é uma história, né? Que pode ser verdade ou não. Então, se a gente crê que é verdade, então são pessoas. Quantas pessoas da Bíblia a gente vê também que cumpriram ordens? Mas a pergunta é, e nós? Temos cumprido as ordens do Senhor? Quando Ele direciona a fazer alguma coisa? Quando Ele nos instrui a ir por um caminho? Quando Ele diz, vai por aqui e não vai por aqui? Quando Ele diz, não esteja com fulano, nem com ciclano? Busca companhias que vão te agregar. Busca a palavra e assim segue. A pastora Delnice nos compartilhou um tempo uma palavra do pastor Luciano Subirá. E aquela palavra, para mim, mexeu comigo. Porque, às vezes, a gente quer coisas grandes. Senhor, me fala os teus propósitos, os teus sonhos. Se eu vou para a África, se eu vou para o Afeganistão. A pessoa me olhou assim, oi, tá doida? Não, gente, vamos ficar aqui no Rio de Janeiro mesmo, que já tem trabalho. A não ser que Deus esteja te direcionando para a África e Afeganistão. Aí, que Deus te abençoe e a gente vai estar aqui orando. Ele não me mandou ir para lá, então eu posso falar isso. Mas ela compartilhou esse vídeo e o pastor Luciano Subirá, ele disse que às vezes a gente quer buscar em Deus os propósitos que Ele tem para daqui a 10 anos, mas a gente não cumpre nem o que Ele manda fazer diariamente. E isso se aplica para mim. Começa aqui, ó. A gente quer... o que eu tenho que fazer? O meu ministério na igreja, se ele vai, né, se vai alcançar toda Quintino, se ele vai alcançar todo o Rio de Janeiro, não alcança nem a minha casa. Não alcança nem a minha vida. Porque os princípios básicos eu não estou cumprindo. E aquela palavra deu uma sacudida, porque às vezes a gente, Senhor, e aí o Senhor não está me respondendo. Aí ele falou, por que Deus vai falar para você sair da tua terra, se nem na tua terra tu está fazendo alguma coisa? E isso não é para o Wendel, para a Roberta, para o Rodrigo, para a Tcheliane somente, para a Glorinha, para a Ana Lúcia somente. Não. É para cada uma de vocês, mensageiras, é para o Davi, é para o Vinícius. Sabe aquela escrava de Naamã? Ela era junior. E ela foi da terra dela, se eu não me engano, foi para a Babilônia. Eu não lembro agora. Foi Babilônia não, gente, esquece, mas sim, foi para outra terra, esqueci o lugar, desculpa. O dia da Bíblia e eu falando bobagem. Mas, enfim, foi como escrava. E lá, ela levou luz para aquela casa. Uma junior como vocês. Aquele cara que era capitão do exército. Ele que era o manda-chuva, mas ele tinha um problema. Ele tinha uma lepra. E ele precisava de cura. E junior como vocês. Ela disse, quem dera que ele conhecesse o profeta. Quem dera que ele conhecesse a palavra que traz cura. Quem dera que ele conhecesse. Vocês podem falar isso para as pessoas que estão do seu lado. E aquela menina, para ser ouvida por um capitão, a gente precisa imaginar e pensar que ela tinha testemunho de vida. Porque se eu estou nem aí para Cristo, se eu não estou nem aí para a palavra, de repente eu digo, peraí. Imagina, gente, vai lá. Eu estou falando para junior, para adolescente, então, desculpa, hoje é diferente.
né? Para você também em casa, mas eles que estão aqui, então, imagina com aquela... Gente, nada contra a calça rasgada, que eu sei que hoje é a moda, né? Mas vocês vão entender o contexto aqui da história. Imagina eu com aquela calça, né? Que vou pegar a moda, que ela vem em calça jeans para vocês da live me ver. Ela vem aqui toda rasgada, aí ela tem uma ligação em jeans, aí vem aqui embaixo toda rasgada, aí ela vem rasgada toda aqui. Tem esses negócios aí. Aí, oi? Já viu, né? Sei lá, com uma blusa aí maluca, né? Aí assim. E aí? Olha, porque Jesus Cristo, Ele salva, liberta e cura. A pessoa vai falar, olha, acho que precisa curar você. Você concorda comigo? Então, e aí, galera? Caramba! Não, mas que Jesus... Gente, não dá. Não está compatível. Você concorda comigo? Nada contra, né? Eu já fui jovem adolescente. E, gente, eu falo... Às vezes eu fico assim, caramba, Jesus faz uns negócios. Caramba, ele é sinistro. Um dia alguém me ouviu falando isso, ficou escandalizado. Aí eu tive que explicar, né? E assim, de repente você está na live escandalizado também, desculpa. Vou explicar para você. Porque às vezes ele faz umas coisas tão surreais. Tipo essa semana ele fez até em mim, eu estou dando um testemunho, que fica assim, caramba, que Deus é esse? Mas a nossa vida, e a gente tem o nosso jeito de ser, mas inclusive o nosso jeito de ser, ele é moldado pela palavra. Imagina, aí eu continuo no contexto. Aí estou com o decote aqui, ó. Imagina eu, pensa em mim, com o decote aqui. Olha para mim mesmo, estou gordinha, estou aqui com a blusa preta esconde, a calça preta também, e o tênis preto também, tudo esconde. Mas aí eu, com o decote aqui, olha, quero falar de Jesus para você. Pô, o cara vai falar o que você quer seduzir, porque falar de Jesus... Estou brincando, mas a gente precisa pensar. Porque essa palavra só vai iluminar o outro. Ou melhor, nós só vamos poder dizer que essa palavra ilumina, que ela transforma, que ela cura, se começar em nós. Lembra daquela palavra que assim, veio para mim e a gente compartilhou? Tem que transpassar a nossa vida? Tem que cortar a nossa vida? Porque vocês, mensageiros, disseram assim, ó, ela ainda vive. Ela precisa viver em vocês. Precisa ter vida. Esse versículo aqui que a gente conhece de cor e salteado, e eu não conheço tudo de cor e salteado, porque eu não sei gravar versículo direito. Vocês são melhores que eu, garanto. Porque eu não gravo, gente. Não gravo letra de música que eu canto. Canto com a letra. Então, né, vamos lá. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando guarda a palavra no coração é para quê? Não pecar. Então, isso nos diz que a gente nem sempre tem desculpa para dizer que pecou. Porque se tem a palavra, é para não pecar. Ai, não, eu esqueci. Agora, se você também pode dizer, eu não sabia. Ó. Porque não tem desculpa, queridos. Está aqui para a gente. Está aqui para nós. 2 Timóteo 3,16 foi dito aqui, toda a escritura é inspirada. Inspirada por quem? Pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Porque tem gente que diz, foi escrita por homens. Ela foi escrita por homens. De que maneira? Porque se a gente vê Isaías escrevendo lá, né, no capítulo 9 sobre Jesus, e aí a gente vai lá em Lucas, né, a mesma palavra, gente, tempos completamente diferentes. Não tinha a Bíblia ainda. Então, quem escreveu? Ou quem falou para Lucas? E assim vai. Quantos textos do Velho Testamento estão lá no Novo? Então, inspirada pelo Espírito Santo.
E a maior prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é a nossa vida. Como eu falei ontem, nós fomos à formatura de casados. E ontem foi compartilhado 2 testemunhos, mas de um casal especificamente foi algo lindíssimo. Sabe aquele testemunho que você fala: Deus, obrigada pela tua palavra. Um casal que entrou no curso, ambos não eram cristãos, né? Ela católica, ele acho que cria em Deus, como foi dito. Estavam juntos há 10 anos. E eles não eram, né? Só estavam juntos, não eram ainda casados. Então, né? E ela tinha muito desejo de casar, e ela tinha muito desejo de ter a aliança, e ela tinha muito desejo, né, de concretizar isso, dentre outras coisas. E ele não era mesmo, e pelo que eu entendi, ele era bem resistente. E numa situação de saúde dela, e aí eu não vou compartilhar, mas acho que assim, vocês não conhecem, ela estava vivendo um momento, né, na verdade ainda está de depressão, e ela chegou num momento muito intenso que ela precisou se internar. E neste momento de internação, alguém lá, ela internada, ela até falou: gente, parece coisa de maluco. Lá internada, alguém falou com ela sobre o curso de casados. Ela falou: não parece coisa de doido? Porque uma coisa não bate com a outra, né? Pra gente. Aí ela saiu e foram fazer. E nesses 3 meses e meio, o Senhor trouxe cura para aquele casamento. Ela já estava outra pessoa, né? E assim, a gente via a alegria, o que ela estava compartilhando, certamente não era aquela pessoa que se internou. E o mais lindo de tudo, ele aceitou a Jesus. Lá ele pediu ela em casamento, né? Ajoelhadinho e tudo. Depois você vai ver a foto, então você vai entender o que eu estou compartilhando. Ajoelhadinho e tudo, e ele disse: olha, eu não elogiava a minha esposa em 10 anos. E ele, nesse curso, eu fui aprendendo tantas coisas que seriam mínimas, né? O que eu estou falando? De transformação de vida. Estou falando de transformação pela palavra. Sabe? É prática. A Bíblia não é para a gente decorar simplesmente. Meninas, eu sei que vocês têm aí exercício de decorar bastante versículos, mas que cada versículo que vocês decorem possam criar vida em vocês. Que cada versículo que vocês decorarem, eu sei que a tia Eliane já fala isso, a Stephanie também incentiva isso. Olha, leiam, né, copiem, decorem. Eu sei que já incentiva, mas eu quero reforçar esse incentivo. Quando vocês pegarem um texto que vocês vão decorar, que vocês têm que decorar para as etapas, pergunta assim, vamos lá, deixa eu pegar aqui um texto que eu separei. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr liberdade aos algemados. Deixa eu olhar o relógio. Quando você estiver decorando, pergunta assim: Senhor, Espírito Santo, o que você quer falar com esse texto? Porque a Bíblia está dizendo que o Espírito do Senhor Deus está sobre minha vida. E que Ele me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Quem são os quebrantados? Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Quem são os quebrantados de coração? A proclamar. O que é proclamar? Começa a perguntar o texto. Libertação. O que é libertação? Aos cativos. O que é cativo? Pôr liberdade aos algemados. Faz perguntas para o texto. E pergunta: Espírito Santo, o que o Senhor quer falar para mim? Porque a proposta de vocês decorarem textos não é só decorarem textos. Não é só para as mensageiras, não. É para você na live, é para a Geisa que está falando. Isaías 61, de 1 a 4. É porque eu não li todo, né? Mas é Isaías 61, de 1 a 4. O que esse texto quer falar para mim?
Deixa essa Bíblia, essa palavra viver em vocês. Você que está na live, deixa essa palavra criar vida em você. Ontem eles não citaram nenhum texto, nesse casal não citou um texto da Bíblia. Mas ali o testemunho deles falou de Efésios, quando fala lá, né, de Cristo à igreja, falou da mulher, enfim, falou de vários textos. E qual é o testemunho que você tem? Porque eu falei de um casal, mas qual é o testemunho que você que está me ouvindo, você que está me vendo, você que está na igreja tem? Aí você vai dizer, quantos anos você tem, Davi? 6? 10? Desculpa, foi a máscara. Tem 10 anos, Davi. Você também tem o que dizer para o seu coleguinha, sabia? Você tem o que dizer. Você gosta de estar na igreja? Você gosta dos louvores? Você gosta das músicas que a gente canta? Deixa eu ver, vou pegar. Você acha legal o tio Rodrigo com joguinhos lá com vocês nos embaixadores? Então você pode compartilhar com seu amiguinho e dizer, olha, tem uma coisa muito legal que eu faço todo final de semana. Todo domingo, de 15 em 15 dias, aos sábados. Você pode dizer. Você pode dizer, olha, lá em casa, né, a minha avó, eu tenho que fazer a conta aqui. A minha avó, sabe, ela me abençoa, ela fala de Jesus para mim, a minha avó é super legal. Né? E você tem um monte de coisa para contar. Vocês, meninas aí atrás, ó, Camille, Tatá, Stephanie, pessoa que... Vocês têm o que falar. Estão rindo? Ó, tô de olho. Aí atrás também. Alicinha, você tem o que falar. Cada um de nós. Se nós falarmos do que Jesus fez na nossa vida. E aí eu vou pegar outro gancho do Rodrigo, que ele falou aqui no momento de dízimos. Se é que... É um ponto importante. Se é que fez. E eu queria deixar essa reflexão para você. Se é que Jesus fez. O que Jesus fez para você? Você que está na live, se você quiser, pode escrever. Vou te dar 1 minuto. Pode escrever o que Jesus fez para você. E você que está aqui, pensa aí. O que Jesus fez em você? Ele salvou? Jesus salvou ele, né, cuidou dele do dia que ele caiu da escada. Viu? Amém. Ele ia cair de uma maneira que ele sabe que poderia machucar mais. Mas ele conseguiu segurar, é isso que eu entendi, velho? Colocou a mão, segurou o corpo. Olha que lindo. Parece simples, né? Porque ele podia cair da escada e acontecer algo mais grave. Vocês concordam comigo? É isso. É essa simplicidade linda aí, olha, que a gente viu. É essa simplicidade. É nessas pequenas coisas. Essa semana, eu vou compartilhar uma coisa para vocês, que vocês vão ficar assim, ó. Mas não tem problema. É para vocês verem que de vocês não tem diferença para mim. Porque às vezes eu também não sei tudo. Eu estava... na verdade, foi semana passada. Nós íamos visitar um casal de amigos e que eu sabia que eu precisava falar de Jesus. Mas, dentro do contexto, a gente tem que, se necessário, usar as palavras. E eu fui pensando, falei, Rodrigo, a situação é a gente conhecendo, o que eu vou falar? Estou falando de amigos, de amigo de pequeno, né? Quando eu falo o que eu vou falar, é porque a gente tem todo um... Né, não dá para sair entrando, né, batendo, abrindo a porta. Aí eu falei uma frase que eu vou confessar para vocês. A líder de evangelismo e missões.
Falei, Rodrigo, olha a frase que eu usei. Eu não sei fazer o evangelismo, eu não sei evangelizar assim pessoalmente. E isso se choca mesmo, pode se chocar, fica tranquilo, eu estou tranquila falando isso. Eu falei, Rodrigo, eu sei discipular, eu sei fazer o cuidado, isso é o que eu sei fazer, isso é o que eu entendo que eu sei fazer. Mas eu não sei fazer esse tete a tete, assim, sabe? Aí ele falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, quando eu tiver que evangelizar pessoalmente. Porque, sabe aquela coisa que, a luz? Ele, Geise, você não vai, pensa assim, você não vai evangelizar. Você vai falar de um amigo seu para uma amiga sua. Só isso. Silêncio na casa, gente. Ficaram tão espantados assim. Você vai falar de um amigo seu para uma amiga sua. E aquilo se tornou tão mais fácil para mim. Por que ninguém fala isso quando vai falar de evangelismo, gente? Ficaria mais fácil para mim. Mas sabe o que Deus me mostrou essa semana? Essa semana aconteceu uma coisa muito interessante que eu não esperava, que eu disse que Deus fez, né? Eu trabalhei num lugar, saí esse ano, né? Todos nós saímos, todos nós fomos mandados embora. Não só eu saí, todos nós. E eu trabalhava muito com pessoas que não são aqui do Rio de Janeiro. Também aqui, mas fazia link com pessoas de outros estados. E passou, eu saí em julho. E tinha tempo, às vezes fala pelo Instagram, fala uns com WhatsApp e tal, mas não com tanta frequência assim, porque é muito trabalho deles, eu sei. Mas aí foi essa semana, né, alguém, Geise, a gente tem depois de muito tempo, a gente tem uma surpresa para você e tal. Eu falei, estou resumindo, tá? Para mim? Falei, por quê? Porque assim... Falei, tá bom, e falou, né? Explicou tudo e tal, do motivo. Que foi uma grande surpresa, mesmo. E, dentre tudo, fizeram uma cartinha, mas em forma de slide, né? E imprimiu. E com fotos, né, do dia a dia que a gente teve, brincadeiras lá zoando, né? Porque uma das funções era supervisionar a empresa que prestava serviços de limpeza para o prédio. E aí, então, quando tinha as confraternizações e tudo, no final, quando acabava, para quem ficava o trabalho? Aí brincaram lá, a gente faz confraternização, mas para depois o trabalho vem para mim e tal. Mas, no final, fizeram uma declaração que eu fiquei lendo. E eu falei, Senhor, eu não sei se eu sou... Se é isso aí tudo, né? Quando eu falo isso tudo, mas eu não esperava aquilo. Mas o que eu quero dizer? Que eu sou boa? Não, porque eu tenho defeitos. E eu ainda brinquei. Eu falei, mas como é que vocês acham isso? Vocês lembram do meu momento de estresse, gente? Mas eu fiquei muito feliz, porque o que estava escrito falava daquilo que se referia a Jesus na minha vida. E eu pouco falei de Jesus para as pessoas, entende? Quando eu falo pouco falei, eu pouco sentei lá e fiquei, olha, porque Jesus, claro, falei, tá? Falei. Mas eu quero dizer que não na proporção do que estava escrito, do que estava escrito como testemunho. Estou falando isso para testemunho meu, porque eu sou ótima? Não, gente, eu não sou ótima. Eu me estresso. Eu fico irritada. Quem trabalhava comigo sabe disso. Então, eu estou falando para você. Mas o que eu achei legal, porque eu falei isso para o Rodrigo, eu falei, poxa, é muito legal a gente saber que a gente deixou algo de Jesus na vida das pessoas. Entende o que eu quero dizer? É deixar a palavra. Às vezes você não vai usar as palavras, mas a sua vida vai. E eu tenho certeza que eu ainda tenho muita coisa para melhorar, porque eu não estou contando isso para você achar que, caramba, não, nem para me vangloriar, gente. Porque eu li e fiquei assim, acho que eles estão falando de outra pessoa. A gente precisa que a nossa vida faça isso. Porque não é a nossa vida, entende? É quem está na nossa vida. E quem está na nossa vida é Jesus. E quando fala para nós, fala através dessa palavra.
ela precisa viver em nós. Então, nessa manhã, o que eu quero convidar a você é que deixar essa palavra viver em você. Parece muito redundante do que vem sendo dito. E a gente está falando sobre Jesus esse mês, as boas novas, né? Celebrando a alegria das boas novas. Essas são as boas novas que você vai levar, a palavra de Deus. E a palavra de Deus nada mais é do que se resume em Jesus. Toda ela, de Gênesis a Apocalipse, fala de Jesus. Então, quando você estiver falando da palavra, você vai estar falando de Jesus. E você vai estar celebrando com alegria essas boas novas. O mundo precisa de boas novas, queridos. Termino com o texto de Isaías 9:6. Isaías 9:6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos declarar mais uma vez? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Tudo que o mundo está precisando. Estão precisando de bons conselhos. Eles estão precisando mudar o caminho. O teu vizinho precisa mudar o caminho. Teu colega de trabalho precisa mudar o caminho. Teu colega de escola precisa mudar o caminho. Talvez o teu irmão, pai, tio, precisa mudar um caminho através do maravilhoso conselheiro. E eles podem conhecer através da sua vida. O mundo precisa de Deus de força. Nesse momento, nós precisamos de força. Imagina quem não tem Jesus. Deus forte. Eles precisam conhecer o Deus forte. Que quando eles não tiverem força, o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas deles. E eles precisam conhecer isso. Pai da eternidade. Eles precisam saber que não acaba aqui. Que tem mais para eles, uma eternidade ao lado de Jesus. E por último, ou não sei a maneira que você vai falar a ordem, Príncipe da Paz. Quem não precisa de paz? Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de paz. Quantos afligidos, quantos não consolados, eles precisam de paz. E Jesus é o príncipe da paz. E é a paz que excede todo entendimento. Não só o mundo como nós. E você tem essa palavra a compartilhar. Vou encerrar lendo novamente o que as mensageiras falaram. Eu vou levar esse papel para mim, tá? Um deles. A Bíblia é eterna. Geração sucede geração. Mas a Bíblia ainda vive. Amém? Nações surgem e desaparecem, mas a Bíblia ainda vive. Reis, ditadores, presidentes vêm e vão, mas a Bíblia ainda vive. Rasgada, condenada e queimada, a Bíblia ainda vive. Sabe por que rasgada? Foi compartilhado, acho que em um desses domingos, que em alguns lugares as pessoas têm só uma página da Bíblia. E com aquela uma página faz diferença na vida delas. Odiada, desprezada e amaldiçoada, a Bíblia ainda vive. Contestada pelos ateus, mas a Bíblia ainda vive. Sabia que eles podem contestar a palavra, mas eles não podem contestar a tua vida. Eles podem contestar a palavra, mas eles não podem contestar a transformação da tua vida. Eles podem, Davi, dizer que a Bíblia não é verdade, mas eles não têm como negar que foi Jesus que salvou, que ajudou você no dia do seu tombo. É verdade, não é? Eles podem contestar as histórias da Bíblia, mas eles não podem contestar que
que a palavra, que Jesus tirou você lá das bebidas, enfim, de tantos outros lugares, e trouxe para a maravilhosa luz. Eles não podem contestar isso. Eu estou vendo onde eu estou. Exagerada pelos fanáticos. A Bíblia ainda vive. Mal interpretada e mal anunciada. Hoje tem alguns fazendo interpretações loucas da Bíblia. Mas a Bíblia ainda vive na sua essência. Impugnada na sua interpretação, a Bíblia ainda vive. Ainda vive como lâmpada para os nossos pés. Ainda vive como luz para o nosso caminho. Ainda vive como porta para o céu. Aleluia! E nós vamos daqui a pouco levar essa palavra, mesmo de que maneira singela, para esses, porque a Bíblia ainda vive. Amém? Espera aí. Ok. Obrigada. Ainda vive como ideal para crianças. Sabia, crianças, que para você, ou melhor, juniores, adolescentes, perdão, não briguem comigo, para as crianças que estão lá, e isso é verdade. Ia dar um presente de Natal ano passado para uma das sobrinhas, né? Ela virou para mim e falou: tia, você pode me dar presente, mas eu não quero nada com unicórnio. E falou uma outra coisa lá, que eu não lembro agora. Mas o unicórnio estava na moda. Aí eu falei: tá bom, desculpa. E acabou. Simples assim. Essa mesma sobrinha foi para casa de uma coleguinha. Aí a coleguinha estava lá dançando um monte de música que não é da igreja. Ela estava sentada. Aí a mãe dessa coleguinha ficou observando ela sentada. Ela perguntou: tá tudo bem? Ela falou: tá. É que eu não danço essas músicas. Eu posso colocar uma outra música? Aí colocaram essas músicas que as meninas usam, que ouvem, né, direto, que só ouvem direto, repetem novamente, de novo, tudo, de 3 palavrinhas que as mães conhecem de có e salteado. E aí as crianças, ela começou a dançar, e as crianças também começaram a dançar na casa de uma pessoa que não é cristã. A mãe dessa coleguinha mandou mensagem para minha irmã e disse... Aí contou essa história. Ela falou: nossa, umas musiquinhas bonitinhas, né? Vou até começar a colocar, né? Entende? Simples. Então é ideal para as crianças. Ainda vive como guia para a mocidade. Ah, mocidade, ó. Para não pecar contra. E vocês são fortes. E vocês têm essa força para levar. Ainda vive como conforto para a velhice. Ainda vive como pão para o faminto, como água para o sedento, como descanso para o fadigado. Quem anda fadigado? Fadigado é cansado. Quem anda cansado? Descanso para nós. Descanso para os nossos corações, que às vezes são abatidos por tanta coisa da vida, por tantas situações. É nessa palavra, através dessa palavra, que a gente descansa. Para o nosso corpo, muitas vezes. Porque a Bíblia fala que a gente precisa descansar. Gente, ó, deixa eu te dar uma dica. Jesus estava lá em Samaria caminhando. Sabe o que ele fez? Sentou para beber água, meu amigo. Então, se Jesus sentou para beber água, você pode sentar para beber água. Lembra dos discípulos no barco? Maior maremoto lá. O que Jesus estava fazendo? Estava dormindo, meu amigo. Entende? Ainda vive como salvação para o pecador, como graça para o cristão. Então ame essa palavra, aceite essa palavra e receba, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, que nós possamos deixar essa palavra viver em nós. Que nós possamos deixar que essa palavra salte através das nossas atitudes, através das nossas vidas, do nosso estilo de vida. Que a palavra seja o nosso estilo de vida. E, se necessário, a gente precisa usar as palavras. Mas quando nós precisarmos usar a palavra, que nós possamos lembrar que temos um amigo que nos ajuda até quando caímos da escada. E que a gente possa compartilhar do nosso dia a dia com as pessoas, para que elas também
possam ser transformadas e para que elas também possam ser ajudadas e para que elas também possam ser consoladas. Nos abençoe daqui a pouquinho, quando estivermos distribuindo folhetos, quando estivermos falando, né? Nos ajude, Senhor, vai adiante de nós, que na nossa simplicidade o Senhor possa encontrar corações. É o que pedimos nessa manhã em nome de Jesus. Amém.